Ser hipertenso em época de Covid-19. E agora? Saiba que não está esquecido. Devido à situação atual que se vive, não existem condições para se assegurar os programas presenciais a pessoas com hipertensão arterial. Desta forma, é importante que se mantenha informada acerca da importância do controle diário dos valores da pressão arterial e que preserve um estilo de vida saudável. É importante tomar a sua medicação para a pressão arterial. Tome a medicação para a pressão arterial. É muito importante perceber a diferença entre exercício e atividade física. A atividade física é não estruturada e consiste em qualquer movimento do corpo que envolva esforço. A atividade física exige energia para além daquela que é necessária em repouso. Exemplos de atividade física são as tarefas do dia a dia, subir e descer escadas e jardinagem. O exercício físico, por outro lado, é estruturado e é uma forma mais específica de atividade física que ajuda a melhorar a sua saúde. O exercício é planeado, organizado e inclui componentes como o treino aeróbio, força e flexibilidade. Outra noção igualmente importante é a noção de treino. Define-se treino como a aplicação de estímulos de forma sistemática e estruturada que leva o organismo a sofrer adaptações que vão caracterizar a condição física de uma pessoa, por exemplo, como no treino aeróbio. Os estímulos constantes dados ao sistema cardiovascular e respiratório vão melhorar a sua condição física ao longo do tempo. Vai sentir que tem mais resistência ao esforço. A melhoria da resistência ao esforço é uma consequência da adaptação do sistema cardiovascular e respiratório. A condição física é um conjunto de características relacionadas com a capacidade de realizar de forma satisfatória determinada tarefa motora, como, por exemplo, realizar uma caminhada. Contudo, é importante não esquecer que tudo leva ao seu tempo. O treino causa efeitos imediatos que se estabelecem durante e imediatamente a seguir ao mesmo, como, por exemplo, alterações da frequência cardíaca, e que se não se treinar de forma sistemática, estes irão ser perdidos. Os efeitos permanentes são as alterações que persistem para além do tempo de treino e da sua recuperação imediata. Estes estão na base das modificações do organismo e levam a uma melhor adaptação ao treino. É por isto que ao longo do tempo o treino vai, entre aspas, parecendo mais fácil. Os efeitos acumulados são efeitos que ocorrem num longo período de tempo e que são resultado da soma de uma grande quantidade de efeitos imediatos e permanentes devido ao treino, como por exemplo a diminuição dos valores da pressão arterial. Um treino eficaz leva à transformação dos efeitos imediatos e permanentes em efeitos acumulados. É importante ter paciência, pois há um desfazamento entre o momento em que se aplica o treino e o surgimento da adaptação. Por exemplo, a pressão arterial não se modifica de um dia para o outro, assim como não se perde peso de um dia para o outro. Nunca é demais relembrar que o descanso é muito importante. O descanso, na verdade, é tão importante quanto o treino, pois é este que dá tempo ao organismo para se reorganizar e se adaptar. Mas atenção, o descanso excessivo previne o organismo de se adaptar. Respeite este tempo para ter melhores resultados. Lembre-se, o novo estímulo de treino deve ser dado ainda durante o último efeito de treino. Por isso, o descanso entre séries no treino de força ser de 1 minuto e não mais. Durma cerca de 8 horas diárias. As adaptações do organismo ao treino acontecem na sua maioria durante o sono. É durante o sono que o corpo se recupera. Não se esqueça também da alimentação. Uma alimentação equilibrada é a melhor amiga de um bom treino. No que toca ao aquecimento, deve ter em conta o tipo de treino. Adapte o seu aquecimento ao tipo de treino que vai fazer. Por exemplo, se o seu treino for uma caminhada, o seu aquecimento pode ser uma caminhada mais lenta que o vai preparar para o que vem de seguida, não esquecendo, claro, de aquecer também as articulações principais do corpo. Deve ter em conta as partes do corpo que vai treinar. Trabalhe mais durante o aquecimento a parte que vai ser alvo de treino. Por exemplo, se for fazer treino de braços, deve focar-se mais nos braços, não obstante de aquecer todas as partes do corpo. Na prática, significa fazer mais exercícios para os braços e menos para as outras partes do corpo. O aquecimento deve ter uma duração de 10 minutos. Se não conseguir realizar o aquecimento em pé, pode fazê-lo na posição de sentado, como é mostrado neste vídeo. Ter a capacidade de se adaptar é um dos segredos para conseguir melhores resultados. É frequente ouvir-se dizer que se está a treinar a resistência aeróbia ou a resistência cardiorrespiratória. Quando nos referimos à resistência aeróbia, estamos a falar da capacidade de suportar uma atividade cíclica prolongada que envolva a participação de grandes grupos musculares, assim como nos estamos a referir à capacidade dos sistemas cardiovascular e respiratório de manter um aporte adequado de oxigênio aos tecidos.
Deve realizar 150 minutos por semana de treino aeróbio. Vamos agora dar alguns exemplos de treino aeróbio. Um deles é o andar de bicicleta. Todos os tipos de bicicleta servem desde que sejam cumpridas todas as normas de segurança, como por exemplo utilizar iluminação, vestuário adequado e capacete. Outro tipo de treino aeróbio são as caminhadas. Pode modificar o nível de dificuldade, variando por exemplo a inclinação ou o tipo de piso. Pode, por exemplo, caminhar na areia da praia. O mesmo se aplica para a corrida. No treino aeróbio, a respiração acontece da seguinte forma. Deve inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Quando falamos em treino de força, estamos a referir-nos a duas componentes distintas. A força muscular, que consiste na quantidade máxima de força que um músculo ou grupo de músculos pode produzir, e a resistência muscular, que é a capacidade de um músculo ou grupos de músculos em exercer uma força repetidamente ao longo do tempo ou manter uma contração por um período. A força muscular é o que lhe permite levantar um saco de compras mais pesado, e a resistência muscular é o que lhe permite carregar esse mesmo saco durante algum tempo. O treino de força deve abranger todas as áreas do corpo: braços, pernas, abdominais e costas. Não deve treinar todas as partes do corpo todos os dias. Deve dar tempo para que as diversas partes se recuperem. Quando treinar, faça 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições, com 1 minuto de descanso entre cada série. Quanto à respiração, deve expirar quando faz força e inspirar quando relaxa. Neste exemplo que está a ver, quando o braço sobe, deve expirar, e quando o braço desce, deve inspirar. Escolha 2 exercícios por parte do corpo. Para treinar, pode utilizar o peso do corpo, halteres ou pesos, objetos que tenha em casa, como por exemplo uma lata de grão ou um pacote de leite, ou pode ainda utilizar elásticos. Vamos agora dar exemplos de exercícios para cada parte do corpo, assim como mostrar a forma correta e incorreta de o fazer. Comecemos então pelo primeiro exercício. Em todos os exercícios que iremos fazer, quer seja de pé ou na posição de sentada, é importante que mantenha sempre as costas direitas e que mova apenas a parte do corpo que está a trabalhar. Como pode ver no vídeo, apenas o braço está a ser movido. No entanto, pode ver agora como não se fazer. Se isto acontecer, é porque está a utilizar um peso demasiado pesado para si. Utilize um peso adequado, pois só assim terá bons resultados. Vejamos agora este segundo exercício. Neste exercício aplicam-se as mesmas regras. Mantenha as suas costas direitas e mova apenas a parte do corpo que está a trabalhar. Tenha atenção, as mãos nunca devem estar viradas para baixo, mas sim para cima. Se fizer o exercício e virar as mãos para baixo, irá desenvolver dores nos ombros. Aqui está o que não se deve fazer. Não deixe os braços subirem para além da linha dos ombros. Mantenha o tronco direito e sem mexer. Se fizer o que este rapaz está a fazer, é porque provavelmente tem um peso que não é adequado para si. Se fizer o exercício desta forma, poderá vir a desenvolver dores no seu pescoço. Não faça também os exercícios com demasiada velocidade, pois desta forma estes não terão o efeito desejado. No que toca às pernas, estes exercícios são bastante simples, mas eficazes. Estes exercícios ajudam-no a ganhar força nas pernas. Se tiver falta de equilíbrio, tenha uma cadeira por perto para se agarrar. O primeiro exercício deve ser feito com uma cadeira. O exercício que está a ver deve iniciar-se com uma cadeira atrás, onde se senta cada vez que desce. À medida que se vai sentindo confiante, já não precisa de se sentar e o rabo deixa de tocar na cadeira. Não se deve atirar para trás. Deixa-se sempre até à cadeira de forma controlada. O treino de abdominais é muito importante. Sabia que o treino de abdominais ajuda a melhorar a postura e a diminuir as dores na coluna lombar? Iremos agora ensinar-lhe algo que irá potenciar os efeitos do seu treino de força. Sempre que estiver a treinar abdominais, costas ou pernas, aperte a sua barriga como se quisesse apertar um cinto, como se vê no vídeo. Mantenha esta contração durante os exercícios. Ao início custa um pouco, mas com o tempo irá tornar-se natural. Vejamos então os exercícios para os abdominais. Deve levantar a parte de cima do seu tronco. Não faça força com o pescoço. O pescoço acompanha apenas o movimento do tronco. Deve ter a parte de baixo das costas no chão e só a parte de cima do tronco deverá mexer. A lombar, ou seja, a parte de baixo das suas costas, deverá em todas as alturas estar em contacto com o chão. Veja como não fazer. Este senhor levantou a zona lombar do chão. Não se deve fazer o exercício desta forma. Vamos agora ver um segundo exercício. Não se esqueça, mantenha sempre as costas em contacto com o chão. No que toca ao treino de força das costas, todos os conceitos atrás mencionados se aplicam.
Este é um exercício muito útil para o dia-a-dia, pois é este o movimento que deve ser feito quando queremos apanhar um objeto do chão. Devemos sempre descer com as costas direitas, caso contrário estaremos a causar dano à coluna e à nossa postura. Treinar as costas melhora a postura. O treino de flexibilidade é bastante importante, pois é aquele que nos ajuda a aumentar a amplitude de movimento entre os vários segmentos do corpo. Este deve ser realizado no final do treino, se possível, na fase de retorno à calma. Alongue as partes do corpo que esteve a trabalhar. Mantenha o alongamento durante 30 segundos. Como foi dito no vídeo acerca dos benefícios do exercício físico, não deve parar de repente. Parar de repente pode fazer com que fique mal disposto. Diminua gradualmente a intensidade do treino até chegar novamente à calma. Pode aproveitar esta altura para fazer os seus alongamentos. Nesta fase, deve controlar a sua respiração, que ficou acelerada devido ao treino. No caso de ter realizado treino aeróbio, deve diminuir gradualmente a velocidade do treino e a intensidade. No caso de ter realizado treino de força, deve diminuir o peso. Se estava, por exemplo, a treinar com uma lata de grão, repita o exercício sem qualquer peso adicional. Para registar a sua atividade física, utilize o nosso livreto de registro com o link também disponível na descrição. Veja também o nosso folheto dedicado ao exercício físico. Chegamos ao fim do vídeo. Agora gostaríamos de pedir que preenchesse o questionário que se encontra no link abaixo do vídeo. São apenas 4 questões de resposta anónima e que têm como objetivo verificar se percebeu o que foi dito no vídeo. Se gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais e deixe o seu like. Se tiver alguma sugestão ou dúvida, contacte-nos para o e-mail gabriela.pinto@ess.ips.pt ou para o número de telefone 265 709 331. Com a sua ajuda, este programa pode ser melhorado e chegar a mais pessoas. Até à próxima!